Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na página IASD do bairro do Limão, nossa página aqui da Igreja Adventista do bairro do Limão. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos aí a nossa programação, como de praxe, uma live sempre trazendo um convidado para trazer uma história, um testemunho sempre muito bacana que mexe com o nosso coração. Eu queria já agradecer pela presença. Deixa eu abaixar o meu celular aqui, que de repente começou a fazer um som. O cachorro aqui do vizinho também já está sabendo que a gente entrou ao vivo e já está dando boa noite, vizinha, boa noite aí, au, au, au. E aí, você que já entrou, vou pedir para que você mande seu boa noite aqui também, mande seu oi para que eu saiba quem já entrou, para eu dar as boas-vindas para cada um de vocês. Que Deus, nosso Senhor, possa estar reinando aí no seu coração, possa estar reinando na sua casa e que você tenha aí uma noite muito mais que abençoada. Já que você está aqui, eu também vou pedir mais um favorzinho para vocês. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se deu certo a minha um slide aqui que eu estou preparando para vocês. Ele está aqui, mas não é do jeito que eu gostaria, mas ele já está aqui, né? Você está vendo aí a nossa página do YouTube, no Limão, nosso canal no Limão. Se você não está inscrito, corre lá para se inscrever no nosso canal do YouTube, que está bombando diversos vídeos bem bacanas aí, que vai edificar ainda mais a sua vida. Nós também temos nossa página lá no Instagram, ISD Limão, e também a nossa página da nossa convidada de hoje. Ela está lá na Samantha Alciati. Corre lá também para se inscrever. Quem já entrou aqui, eu queria dar uma boa noite. Josete, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe você. O Everton sou eu. Opa, boa noite, Everton. Bruna também já entrou. Seja bem-vinda, minha querida. A Pamela, a Adriana também já chegou. E também a Josete Araújo. Boa noite, minha querida. Deixa eu ver quem mais entrou aqui e não falou comigo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Oséias, meu querido amigo Oséias, alemão. Alemão, deixa boa noite aí também para eu saber que você já está aqui. Estou vendo que tem pessoas ainda que não mandaram boa noite para mim. O Douglas acabou de entrar, mas já mandou o seu boa noite. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos aí curtir mais uma live. E o que eu queria pedir para vocês também? Vamos compartilhar esta live aí para que a mensagem de hoje alcance ainda mais pessoas, tá? Convida aí, copia o link, joga aí no seu WhatsApp, compartilha aí também na página do Face, que aí a própria ferramenta vai se incumbir de espalhar a nossa live para que a gente possa estar acompanhado aí de mais pessoas, tá bom? Diga aí de onde vocês são, eu estou vendo algumas carinhas novas aqui. Diga aí de onde vocês são, se vocês são da igreja de Santa Maria, se você é amigo ou amiga da Samanta, da nossa convidada. Diga aí, aí nos comentários de onde vocês são, que eu quero desejar mais uma vez uma boa noite e lembrar da onde vocês são para conversar mais um pouquinho. Quem entrou aqui também foi o nosso querido amigo Luiz. Luiz, cadê seu boa noite? Já entrou, já chega soltando o dedo no like aí e também no boa noite, hein? Bom, enquanto vocês vão se preparando aí, a nossa convidada, estou vendo ela aqui, ela tá quase pronta, já ajeitando ali
o seu celular para entrar aqui conosco. Ela tem uma conversa, tem um testemunho muito bacana, e esse testemunho que a gente ouve das pessoas, nós também temos nosso testemunho pessoal, né? Mas isso é o que fortalece o nosso coração, a nossa caminhada cristã, né? Porque quando às vezes a gente fica tão imerso aos nossos problemas, às nossas dificuldades, que a gente acredita que a gente é a única pessoa que tem problemas na vida, né? Mas quando a gente ouve testemunho de outras pessoas, testemunho de superação, o mesmo Deus que agiu na vida dela, que agiu no passado, é o mesmo Deus que está agindo na sua vida hoje. Então não se desespere, agarre-se na mão de Deus, tenha fé, lute pelos seus sonhos, que tudo vai acontecer conforme o imenso amor de Deus por cada um de seus filhos, amém? Pedro Alves está aqui também, boa noite, meu irmão. Ele é do bairro do Limão, seja bem-vindo. Minha querida Nadir Poato, Nadir é nova aqui? Ah, não, Nadir, minha amiga Nadir Poato, não perde uma programação da Igreja do Limão. Ela já é super, muito mais hiper fã da Igreja do Limão. A Cíntia também já chegou. Boa noite, minha querida. Já chega chegando também, hein? Vamos chegar compartilhando aí, porque eu preparei uma música para vocês. Eu espero que essa música, espero não, com certeza vai tocar o seu coração e relembrar também dos nossos bons momentos ali, cantando, adorando e louvando ao nosso Deus. Eu já volto, tá? Uma maravilhosa noite a todos. Boa noite, Cíntia, para você também. Vamos lá ouvir Arte Trio. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer
voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Que lindo louvor, né? Eu tenho um bom gosto, fala a verdade. Eu sei que vocês gostaram. Louvar e adorar nosso Deus é tudo de bom, né? A gente sente a presença de Deus ainda mais forte em nossas vidas. Gente, você que já entrou, fica aí até o final, porque a mensagem é poderosa para você, tá? Eu vejo que entram pessoas aqui, dão boa noite e vai embora, não sei fazer o quê. Vai entender, né? Se entrou, fica. E melhor, se entrou, fica e compartilha, porque a mensagem de hoje vai tocar o seu coração. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. O Giovanni já entrou aqui, boa noite, meu amigo. A Ju também já entrou. E quem mais entrou também? Ah, quem entrou aí não falou comigo, pode mandar seu boa noite aí, pode falar o seu oi, tá? A produção aqui tá dizendo que a Tayla entrou. É verdade, Tayla? Você tá aí? Esconde não, manda seu oi aí, tá? Mas, sem mais delongas, vamos aqui chamar ela, que aceitou muito gentilmente o nosso convite, não tutibiou e falou, eu quero estar com vocês, e ela já está aqui pronta. Cadê você, minha querida Samantha? Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Mais conhecida como Sam também, para os íntimos, para os amigos, para os irmãos, né? Como é que Isso você mesmo. está, minha amiga? Tô bem, agradeço o convite, agradeço poder estar aqui, é um prazer. Espero que seja algo que traga alguma coisa de bom para quem está assistindo e que sempre é um aprendizado, uma experiência nova. Com certeza vai trazer. Deus é contigo e com todos nós que estamos aqui, né? Olha só que bênção, né? Uma hora dessa, 7h11 da noite, tanta programação mundana na TV, tanta coisa que as pessoas poderiam estar fazendo, mas não, ela escolheu estar aqui. E quando a gente escolhe e prioriza as coisas de Deus, Deus prioriza a gente e a nossa família também. Então, somos mais que abençoados para estar aqui, para falar das coisas de Deus, né? Seja Exatamente. bem-vinda, minha querida, lhe agradeço por ter aceito o nosso convite, né? A Cíntia que falou de você, falou que você tem uma história bonita, e aí ela passou seu contato e gentilmente você aceitou. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, estamos aqui. Mas as pessoas já estão curiosas aqui, o Renato já está aqui também, meu querido Renato, amigo, um abraço para você, a Natália também está aqui, a Renatinha Totti, boa noite, sejam bem-vindas. A gente vai fazer uma oração e aí a gente já começa a conhecer um pouquinho mais, tá? Sam, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, então vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar. Querido, santo e amado Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra e tudo que nela há, meu Pai. Graças te rendemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, para falar do teu nome, Senhor.
Que o Senhor possa perdoar nossos pecados, as nossas falhas, a nossa insignificância, Deus, nossos erros cometidos. Perdoe nossos pecados, Senhor. E que possamos falar, Senhor, de Ti, para engrandecer e adorar o Teu nome. Mesmo por lábios contaminados, Senhor, pelo pecado, eu lhe peço que seja uma honra e uma alegria falar de Ti. Derrame Teu Santo Espírito, esteja na casa e no coração de cada pessoa aqui presente, Senhor. Que possamos agregar do conhecimento do Teu querer e da Tua palavra em nossas vidas. Abençoe a Samanta, a sua família, a sua vida, o seu propósito, e que ela fale por intermédio do Teu Santo e bom Espírito, Pai. É as bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glorioso Deus, amém, que esteja conosco. Samanta, eu tô vendo aqui que você tá aí numa sala toda linda, vários livros, a blusa combinando com os livros na estante. Onde é que você tá? Eu estou no escritório, dá para ver aí? Olha, você já leu todos esses livros aí? Acho que não. Mas é o objetivo, né? A gente coloca aqui para a gente ler. Quem sabe um dia, né? A gente. Na O verdade, fato é que os tá livros vendo, né? estão ali disponíveis para consultar, né? Não quer dizer que vai ler tudinho, mas consultar a gente consulta todo. Exatamente, né? O aprendizado nunca é demais, né? Aprender cada vez mais e depois a gente vai ter a vida eterna para aprender ainda mais as coisas de Deus, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos também buscar conhecimento que nunca é demais. Mas é um escritório, você disse que é um escritório, estou vendo ali, parece livros de advocacia, é isso mesmo? Essa é a sua profissão? Isso, eu sou advogada e estou no meu escritório. O escritório fica na Barra Funda, na Marquês de São Vicente, em frente ali ao Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Ah, que legal. Qual que é a especialidade aí sua? Apesar de estar na frente do Fórum Trabalhista, né? A nossa área principal não é a trabalhista, né? Mas hoje nós fazemos no escritório um atendimento que eu chamo de full service, né? Então, nós conseguimos cuidar e atuar nas áreas principais do direito, mas para algumas áreas eu conto com alguns advogados parceiros, advogados que eu já trabalhei junto em outros escritórios, ou que eu pude conhecer o trabalho e deu certo, né, a parceria. Então, nós não falamos sociedade porque fica cada um no seu escritório, né? Exercendo ali o seu trabalho, e quando existe algum tipo de demanda que a gente pode tocar junto, a gente toca, mas é como se fosse uma sociedade. E aí eu conto com alguns parceiros nesse sentido para me complementar em algumas outras áreas um pouco mais específicas. Então, a área trabalhista, a área criminal, né? Então, para a área trabalhista, eu sempre conto com a doutora Patrícia Vidal, a área criminal, o doutor Lincoln, existe também a área previdenciária, a doutora Carol Reis, e tenho também alguns outros parceiros, doutora Natália Fischer, que acho que está assistindo, é uma grande parceira minha. Enfim, eu posso contar aí com uma equipe bacana, o doutor Trovato, né, que é o meu parceiro direto aí em direito imobiliário, e quem integra diretamente a minha equipe aqui, está sempre aqui comigo no escritório, é a doutora Natália Barros. Mas, respondendo a sua pergunta, a nossa área principal é a área civil, e nós podemos cuidar de tudo englobado pela área civil. Então, civil, questões contratuais, bancárias, consumidor, direito de família, e por aí vai, né? Então, tudo ali englobado na área civil, nós cuidamos diretamente, e as outras áreas a gente consegue complementar com os nossos parceiros. Ah, bacana, legal. Olha só, você que está assistindo aí, que está acompanhando aqui com a gente, já é uma baita indicação, e eu coloquei aqui o Instagram da Samanta, dá um pulo lá, você pode entrar em contato com ela, assim que precisar, ela estará à disposição de cada um de vocês, né? Além disso, também coloquei aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no YouTube, Yas de Limão, e também a nossa página do Instagram, porque conforme a gente vai crescendo, ainda mais pessoas, ainda mais esse testemunho é alcançado com mais pessoas estando aqui conosco, amém? Então, vamos fazer a nossa parte, você que está assistindo aí, corra lá, ok? Deixa eu ver aqui, a produção fala que a Eliette também já entrou, boa noite, a Natália, Lipon, quem mais?
a Silene também entrou e o nosso querido amigo Alan. Boa noite, amigos. Ô Samantha, que legal você ser advogada, é uma profissão assim que muitos desejam, né? Ser médico, ser um advogado, e só que quando criança, por exemplo, eu sonhava quando criança, eu queria porque queria ser jogador de futebol. Então eu corria por isso porque eu jogava bola o dia inteiro, né? Era meu sonho e hoje ainda é o sonho de muito menino, muita menina aí, ser jogador, jogadora de futebol. Eu quero te perguntar o seguinte: ser advogada também é um sonho que vem desde a sua infância ou você tem alguma inspiração de família, alguém que incentivou a ter essa profissão? Como é que foi aí desde o início? Conta pra gente. Olha, a minha mãe diz, isso eu não lembro, né? Mas eu acredito no que ela fala. Ela diz que quando eu tinha uns 3 aninhos, eu falava para todos os cantos que eu ia ser pastora, né? Então eu falava que ia ser pastora. Eu não entendi ainda, né? Como é que era a igreja e que a gente tem pastores homens, mas eu falava que eu queria ser pastora. Mas aí, da minha lembrança, eu puxando desde de pequenininha, eu sempre falava que eu queria ser juíza. Aí, as variações que eu tive ao longo do tempo, sempre ali relacionado no meio do direito. Mas eu falava de pequenininha depois, né, desse sonho de ser pastora. Acho que alguém me explicou que não ia acontecer. E aí eu falava que eu queria ser juíza. E aí eu fui aí amadurecendo essa ideia. E, na verdade, meus pais sempre tiveram muitos sonhos para mim, né? E eu digo assim que nós somos muito abençoados, porque muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, né? Os pais olham para o filho, sonham uma coisa, mas nem sempre o filho sonha aquela mesma coisa para ele, né? Então, às vezes tem aquele embate ali da profissão que vai seguir, da faculdade, o pai, poxa, mas você é tão bom em tal coisa, o filho faz outra, mas acabou acontecendo que lá em casa tudo que os meus pais sonharam para mim eram os meus sonhos também. E aí, a última coincidência é que também eram os de Deus. Então, graças a Deus, assim, todos os sonhos, tanto meu quanto da minha família, acabaram sendo os mesmos. Então, os apoios que eles davam, as dicas, a força que eles sempre me deram, acabava coincidindo com aquilo que eu queria. Então, eu ficava aí nessa brincadeira de ser juiz e tal, mas sempre ligado nessa linha. E aí, conforme eu fui entrando aí no ensino médio, enfim, eu já fui amadurecendo a ideia. Eu sempre fui estudiosa, gostava de fazer tudo certinho, trabalhos, e não era uma nerd, porque eu acho que era extrovertida demais para isso, então eu fazia muita amizade, conversava demais, e acaba não conseguindo ser uma nerd, né? Mas, assim, eu gostava bastante de estudar, de falar demais até, e aí eu ia por essa linha. E aí, se você perguntar para meu pai, ele vai falar que eu sempre fui muito questionadora e argumentadora, então eu tinha que ser advogada. Ó, e a Natália Barros está dizendo aqui que você é uma empreendedora competente, responsável e visionária. Olha só, hein? Que olha o elogio da Natália. É mesmo, Natália? Obrigado aí pela importante informação. E a Eu queria, Pamela, desculpa te interromper, eu queria dar oi para todo mundo, porque eu estou muito feliz. Aqui a gente tem, pelos nomes que você me falou aqui, tem amigos, tem família, mas tem até clientes aqui assistindo. E olha. todos moram no meu coração. Amém, é isso aí. Importante nós estarmos sempre todos juntos. A Pamela, nós achamos ela falou, estou aqui. Não adianta esconder que a gente acha. Então tem bastante comentários aqui, vai deixando seus comentários para a gente colocar aqui na nossa tela e também pode colocar o seu pedido de oração, porque nós iremos fazer uma oração no final, tá bom? Mas me diga uma coisa, minha querida Sam, antes de tomar essa decisão, você chegou a trabalhar em alguma outra coisa ou sempre foi aí na área do direito? Então, além de gostar de estudar, eu sempre gostei de fazer muitos planos. Então, eu pensava assim até à frente demais. Então, assim, eu já começava a organizar e tinha mais ou menos uma noção dos anos que se seguiam, o que eu queria fazer. Então, eu não cheguei a variar muito. Desde o começo eu já tinha esse foco e eu procurei ir por essa linha.
Mas no primeiro ano, né, de faculdade, assim que eu fiz 18, meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa financeira. Então, eu trabalhava com cobranças, enfim. Mas já sabia que não era a minha praia, não era aquilo que eu queria. E aí, fiquei 6 meses, e desde então eu não saí mais da área do direito. E aí, eu sempre fiquei ali, fui variando. Eu fui muito abençoada por Deus, porque eu pude ter experiências durante o estágio, durante toda a faculdade. Eu estagiei durante toda a faculdade. Então, eu tive experiências muito gratificantes de estágio e profissionais em ramos bem específicos do direito. Então, existem algumas áreas que elas são bem específicas. Então, como eu te falei, existe a área civil. Dentro do civil tem consumidor, família, enfim, contratual, enfim. E aí existem aquelas áreas bem específicas que são pouco conhecidas pela maioria. E eu pude ter essa oportunidade. Então, saindo dessa financeira, eu passei num concurso, fui trabalhar de estagiária no Procon, lá na parte jurídica, aprendi bastante sobre consumidor, e depois eu já comecei a trabalhar mais em escritórios mesmo. Aí, em escritórios, eu pude lidar com áreas específicas. Então, o primeiro escritório que eu fui, depois disso, eu trabalhei com imprensa. Então, imprensa, direito autoral. Então, a gente lidava bastante, que tinham canais de televisão, programas, algumas figuras públicas, editoras, né, revistas, enfim. E aí foi muito gratificante, porque às vezes, para você passar por um estágio assim, você não dá essa sorte de entrar num lugar. Às vezes, você só vai ficar ali preenchendo formulário, enfim, fazendo aquelas atividades mais automáticas, mas foi incrível, pude aprender muito. Depois passei por direito público, eu pude trabalhar também com regulatório, e trabalhando com agências reguladoras. O nosso cliente principal era uma empresa de aviação aérea, e nós podíamos trabalhar com as agências que regulavam isso. Então, Anvisa, ANAC, Procon, e isso foi um aprendizado bem bacana. E aí eu fui trabalhando com questões bem específicas ao longo do tempo, né? E colhendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Depois disso, o meu último trabalho antes de eu abrir o escritório, que foi o último escritório que eu passei, foi direito imobiliário. Eu pude trabalhar com ações de desapropriação para a construção do Rodoanel, outras ações também envolvidas no direito imobiliário. Então, tudo ligado a direito civil, desde o comecinho, mas em questões específicas. Então, foi bacana para construir aí um conhecimento, né, um pouco mais variado, mas sempre dentro do ramo do direito. Ah, legal, bacana. E a Patrícia também está falando que tem um prazer trabalhar com você. Se eu não falei seu nome ainda, não pare de insistir, tá? Vai colocando aí boa noite várias vezes, vai curtindo aí que vai aparecendo aqui para mim, tá? A Silvana também, cadê a Silvana? Falou aqui, deixa eu colocar o comentário dela, dizendo que você é muito especial. Que legal, né? Ter esse reconhecimento, né, Samantha? A gente, além do nosso trabalho, nossa vida profissional, a gente percebe que é uma ferramenta de a gente conhecer mais pessoas e ter mais amigos através da nossa área profissional também, né? Não fica aquela coisa muito formal, né? A gente consegue fazer também amigos na nossa vida profissional, e o que é bem bacana, né? Bem legal ter esse apoio e ter também, conseguir fazer crescer as nossas amizades através do nosso ramo de trabalho. A Cíntia também está dando boa noite aí para o pastor Leonardo, que legal que ele está aqui também. Quem mais? A Cida acabou de entrar. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Já estava sentindo falta, já ia te ligar, hein? Ô, Samantha, mas e aí, como você frequenta hoje alguma igreja? Você é da Santa Maria, né? Vila Santa Maria, é isso? Isso. Eu frequento a Santa Maria desde que eu nasci, o meu pai também, desde que ele nasceu. Então, a minha família está aí na Santa Maria há mais de 50 anos, e estamos lá firmes e fortes. É a minha igreja do coração, o meu lugar onde eu nasci, nunca saí de lá, e frequento lá desde sempre. Somos uma família, né? Tenho muitos amigos queridos que me viram crescer, ou outros que cresceram junto comigo, mas frequento lá desde pequenininho.
Ah, bacana, legal. Só que, às vezes, né, eu não nasci, assim, na igreja, né? Meus pais, católicos, os meus avós também sempre falavam de Deus para mim, mas eu nunca fui, assim, assíduo numa igreja, né? E isso foi acontecer comigo na vida adulta, né? Só que, às vezes, tem a impressão, as pessoas que não estão frequentando, ou às vezes até um julgamento impróprio das pessoas dizendo assim, poxa, venha ser, entregue sua vida para Jesus, né? No meu ver, é um, é um falar de uma forma errada, né? Venha, entregue sua vida para Jesus, que a sua vida vai ser maravilhosa, você não vai ter problemas, e eu não vejo desta forma, né? A vida de um cristão também, ela é um gráfico de altos e baixos, né? Estamos aqui para aprender, e mesmo estando sendo fiéis, sendo crentes, seguindo a nossa vida com Jesus, não quer dizer que nós não vamos chorar, né? Não quer dizer que nós não vamos ter dores. Somos seres humanos, estamos suscetíveis a erros. E você nasceu num lar cristão e já teve todo o aparato ali dos seus pais. Mas eu queria que você me falasse sobre isso. Como é que seus pais te ajudaram? Como é que a sua vida cristã te ajudou nessa caminhada? Hoje a gente vê você com um escritório bacana, você muito bem, com amigos que te adoram, mas eu acredito que não foi sempre assim. Como que Deus te fortaleceu nessa caminhada? Conta um pouquinho para a gente dessa sua história com Deus e também como que ele agiu na sua vida pessoal e profissional. Então, eu acho que o segredo para os nossos sonhos acontecerem e serem concretizados, né? Eu acho que o segredo é que Deus faça parte, né? Então, claro, tendo apoio da família, isso eu tive sempre, não, eu não posso negar. Tendo apoio da família fica um pouco mais fácil. A carga você pode dividir um pouco, né? Mas quando Deus está participando da sua caminhada, não tem como dar errado. Mesmo que às vezes você esteja indo por um caminho, se Deus está participando, ele vai e te coloca num outro caminho, mas algum vai dar certo. Então, esse foi o segredo, né? Eu cresci nos caminhos de Deus, meus pais sempre me ensinaram, me levaram para a igreja, mas as decisões, né? Porque eu tive que tomar algumas decisões durante a carreira. Então, desde da parte acadêmica até depois de formada, especialização, enfim. E essas decisões são muito importantes. E eu tive que contar com a resposta de Deus. Então, o motivo que me fez escolher a área do direito desde novinha, desde 13, 14 anos, quando eu estava entendendo mesmo o que significava, era o leque de possibilidades, né? Então, claro que talvez eu não tenha um conhecimento vasto de outras profissões, mas eu pensava que no direito, se eu me formo no direito, me torno uma advogada, estou desempregada, mas eu tenho a profissão de advogada. Eu posso tentar me remanejar, me reerguer, me colocar em algum local. Já pensava dessa forma. Já um plano C se algo desse errado. Ao longo da carreira, eu poderia mudar de profissão e, enfim, concurso público, carreira militar, advocacia, tinha muitas possibilidades. Mas essa segurança que as possibilidades da carreira do direito dá, também a hora que você se vê no final da vida acadêmica, te deixa em pane, porque você não sabe por onde seguir. São muitas áreas, muitas especializações, muitas possibilidades de atuação, e você não sabe onde seguir. Tinha minha família ao lado, mas eu contei com Deus. Então, o que aconteceu? Desde de nova, eu sempre fui muito ativa na igreja. Eu sempre frequentei aventureiros, desbravadores, participava aí dos concursos de pregador mirim, todos os campuris eu estava lá, gostava de pregar, de participar. Conforme fui ficando um pouquinho mais velha, já comecei a participar enfim, questões mais diretas da igreja. E aí isso sempre fez parte da minha vida. Então eu sempre dividi o meu tempo entre o estudo, a parte profissional e a igreja. Então não tinha como eu tomar uma decisão sem que Deus estivesse presente. E aí chegou um momento da minha vida, não sei te dizer o porquê, que eu comecei a ter muita admiração pela carreira policial. Eu queria muito ser delegada federal, queria porque queria, me via nessa situação, nessa posição, era apaixonada. E
o que que eu fiz? Eu estava com uma vida muito corrida, eu estudava de manhã na faculdade, fazia estágio à tarde e fazia cursinho para a OAB à noite. Isso desde o 8º semestre, porque eu já sempre fui muito desesperada, então eu queria passar na OAB antes de terminar a faculdade, consegui, graças a Deus, mas foi muito esforço. E tudo isso, né, mais um pequeno detalhe, né, tudo isso com um filho pequeno, um bebezinho. Eu deixei o meu bebê com a minha mãe com 22 dias e retornei para a faculdade. Nunca parei, nunca perdi nenhuma aula. Então, tudo foi muito difícil. E eu comecei a dividir o meu tempo assim. Se eu tinha prova, trabalho, eu virava à noite estudando. Às vezes eu já passei 2 dias e meio sem dormir, não comia, emagreci muito, depois engordei muito. Então, eu passei por muitas coisas. E aí eu comecei a estudar, muito preocupada com a OAB. Quem é da área do direito sabe, quando a gente está num bom estágio, a gente quer passar na prova para conseguir se efetivar e é uma pressão tremenda. Às vezes você está na fase de estágio, mas já está colaborando com o sustento da família, então foi muito difícil. E aí eu só estudava, só sabia estudar, 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 e as minhas responsabilidades no estágio também eram muito altas, porque apesar de eu ser estagiária, eu sempre fui muito proativa. Então eu acumulava para mim responsabilidades que na verdade eram dos advogados. Então todos os 3 períodos da vida, que era o estudo, o estágio e a faculdade, era sempre muito conturbado e precisava de muita energia, muita concentração. E aí, nessa vida doida, eu pretendendo ser delegada e já me antecipar para a carreira policial, eu prestei a prova. Prestei a primeira prova, já quando você presta a prova, é uma época que todos os olhos estão em cima de você. Se você tem amigos, família, se você conta, todo mundo fica sabendo e você vai dar a notícia. Se for uma notícia ruim, é pior ainda, né? E aí eu prestei a prova. O que todo mundo estava esperando com a rotina que eu tinha? Sucesso total. Passei na prova na primeira fase, que você tem que acertar 40 perguntas, pelo menos de 80. Passei na prova. Na segunda fase, eu não passei na prova. Foi uma tristeza, um baque tremendo, foi muito difícil, e eu não entendi o porquê, porque eu só sabia estudar, eu não entendi o porquê. E aí, eu prestei a prova novamente. Quando eu prestei a prova novamente, eu não estudei tanto como da primeira vez. Eu estava fazendo cursinho, mas não estava me matando tanto. Ou seja, né? Teoricamente, era para eu ter ido melhor na primeira do que na segunda. E aí, quando eu prestei a primeira fase de novo, passei. Quando eu fui prestar a segunda fase, aliás, desculpa, quando eu fui prestar a primeira fase novamente, eu estava muito nervosa e firme no meu sonho. E a minha mãe me falava algumas coisas, eu acho que isso não é para você, presta atenção, talvez você possa, como você é muito organizada e muito dedicada, talvez vai dar muito certo mais rápido do que você imagina, depois não dá mais para você voltar atrás. Pensa bem, e quando você quer muito uma coisa, você não sabe o que é recado de Deus, o que não é, você só vai ali, se você não dá espaço, não tem a comunhão e não deixa ele falar na sua vida, você não sabe. Então, eu sentei no meio da universidade, que eu fui fazer a prova da UAB, fiz uma oração. Eu acho que isso, nós temos amigos aqui de outras denominações, ou que talvez não tenha religião assistindo. Então, quando eu falo, eu queria deixar claro, para mim a religião é muito importante, porque eu fui criada nela, com os princípios específicos, a doutrina, enfim, e isso me faz feliz. Mas quando eu falo de Deus, não importa a sua religião que você está assistindo. Eu acho que o importante é você entender a importância dele na sua vida e que ele existe. Caso você conheça a mesma verdade que eu e se convença, maravilha. Mas pelo menos o primeiro passo é que você precisa entender a importância de Deus. Então, só para deixar claro, né, para quem está assistindo, porque às vezes a gente escuta e entende como religião. Então, voltando, quando eu sentei ali para orar, falei, Senhor, eu comparado com o que estava acontecendo, eu não tenho condição de passar nessa prova. Eu estudei muito mais meses atrás, agora não estudei mais tanto. Eu estou com um sonho de carreira policial, e se não está dando certo, não tem motivo para não dar certo. Se não está dando certo, porque não é isso que o senhor quer para mim,
eu queria fazer um teste com o senhor. Eu sei que eu não posso testar o senhor, não posso fazer barganha, mas, por favor, eu preciso de um sinal e eu estou desesperada. E se eu não tiver essa resposta, ela vai influenciar para o restante da minha vida toda, para a minha família, enfim. Então, Senhor, se é isso se o Senhor não quer isso para mim, se o Senhor sonha outras coisas para mim, eu queria tirar 46 nessa prova, e eu queria que tivesse uma pergunta sobre direito consumidor, X, vamos lá. Entrei, chorei, senti a presença do Espírito Santo, parecia que ninguém estava me enxergando ali, porque eu estava num estado, mas ninguém via. Então, para mim, foi uma experiência com Deus, mesmo que eu tenha nascido na igreja, é ali que eu falo que foi o meu momento de conversão, porque foi uma experiência muito espiritual e muito direta com Deus, muito. E eu estava passando muitas dificuldades na época, questões de financeiras, pessoais, enfim. E estava muito desafiador tudo. E eu orei para Deus assim, e claro, foi isso que aconteceu. Tirei exatamente isso na prova, entendi a vontade de Deus. E quando eu descobri o meu resultado da prova, o meu pai já tinha muitos sonhos para mim, a minha família toda, e eu precisava daquilo para dar o start, o pontapé. Eu descobri o meu resultado na chuva, eu tinha ido buscar uma correspondência para a empresa que eu trabalhava, para o escritório, e eu liguei o celular e na chuva eu descobri, parecia que Deus estava derramando aquilo ali para mim. E eu fiz um pacto com Deus, que liguei chorando, né, para a família, e fiz um pacto com Deus dizendo que eu sempre iria usar a minha profissão para os propósitos dele. Eu iria encontrar alguma forma, mas que eu iria sempre usar a profissão para os propósitos de Deus. Não só para os meus ganhos e proventos financeiros, mas também para os propósitos dele. E que ele me mostrasse, me desse as oportunidades e me abrisse as portas para que eu soubesse como fazer isso. E aí foi quando a liberdade religiosa entrou na minha vida. Muitos membros começaram a precisar, para quem está assistindo e não sabe, a nossa denominação guarda o sábado, assim como os judeus, enfim, algumas outras denominações. O sábado, para nós, é um momento especial que nós reservamos para atividades espirituais, né, exclusivamente, e nós não trabalhamos, não estudamos, não fazemos outros tipos de atividade. Nós pegamos esse período para se dedicar a Deus, à família, ao bem ao próximo, enfim. E aí muitos membros são atacados, tanto em faculdades, escolas, e estava tendo muita dificuldade. E aí um dia eu entrei, alguém me pediu uma ajuda, eu entrei no site e vi que o requerimento padrão que tinha lá estava uma folhinha lá, estava um pouco desatualizado, e eu parei com o mesmo capricho que eu fazia no meu trabalho, eu decidi fazer uma petição para a liberdade religiosa, com artigos da Constituição Federal, com jurisprudências, que são decisões semelhantes e anteriores que já tiveram a respeito, com notícias da internet, notícias de meios de comunicação, tudo num formato de petição, para tentar convencer quem estava lendo de que realmente o cidadão em questão teria este direito de ser liberado no seu período de dedicação espiritual devido ao seu direito de crença, que é confirmado pela Constituição Federal. E aí lá, esse meu requerimento tem mais de 15 laudas, foi um documento bem completo, começou a chegar na minha vida isso, eu nem tinha me tornado advogada ainda, e aí, um pouquinho antes, passei na prova e falei, é isso. Aí os pastores começaram a divulgar, o pastor Alexandre, na época, outros pastores, o pessoal do ancianato, e começou a vir gente de outros distritos, pessoal do outro lado da cidade, enfim. Tanto que já aconteceram palestras, convenções, conheci também a doutora Damares, doutor Samuel, que hoje, né, estão com um cargo da política em vigor, enfim. E aí, comecei a ajudar essas pessoas, hoje eu tenho na conta, acho que já foram quase 40, se não me engano. Esse requerimento já foi enviado para a autoridade policial, subprefeitura, prefeitura, questões municipais, escolas, faculdades, reitores, e nunca tive uma derrota, porque não fui eu que enviei esse requerimento, foi Deus, né? Então, sempre, o caso é muito desafiador, eu me coloco à disposição, é um trabalho que eu faço completamente pro bono, sem cobrar nenhum valor, é o meu pacto com Deus, eu ajudo a pessoa nesse sentido, às vezes é só uma ligação, às vezes o requerimento, e nunca aconteceu
de eu falar, olha, não consegui te ajudar. Uma vez, uma amiga, não sei se ela está assistindo, uma amiga nossa da igreja precisou, fui na escola que o meu filho estudava, inclusive, conversei com os diretores, e a escola que eu estudei a vida toda, e eu dei o meu testemunho para esses diretores a vida toda, porque eu nunca cedi em relação ao sábado. E nesta vez, eles falaram, olha, você precisa entender, ela é professora, eu preciso dela aqui, mas eu vou indicá-la, eu não vou conseguir. Sabe o que aconteceu? Nessa única vez, passou 2 semanas orando com essa moça, conversei com amigos da direção, enfim, e ela foi contratada pela escola adventista. E aí, essa foi uma exceção, e a outra exceção foi uma que eu tive que entrar com mandado de segurança, e aí, em âmbito federal, um juiz, né, deu uma decisão incrível, muito linda, e inclusive eu li lá na frente, na igreja, pude divulgar nas redes sociais, e isso foi um grande testemunho, tanto para a minha vida, quanto para as outras pessoas, de que nós temos o direito de crença, e de que você não ceder aos seus princípios vale muito a pena. E aí, Deus sempre fez parte da minha vida e da minha profissão. E hoje, além da liberdade religiosa, que eu continuo atuando quando eu sou acionada, atualmente eu sou diretora do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja, participo também do Ministério de Universitários Adventistas, fui também na Convenção dos Advogados Adventistas, mas, além disso, Deus está presente na minha profissão. Primeiro, claro, né? Acho que o nosso testemunho maior é nós temos boas pessoas, pessoas honestas, um cristão de verdade nesse sentido, mas eu também posso ajudar muito os meus clientes. Eu lido muito, por exemplo, com direito de família, e isso são questões muito delicadas, muito emocionais. E muitas vezes esses clientes precisam de uma palavra amiga, precisam de um apoio, de uma oração. Já levei clientes na igreja, então, assim, por mais que a pessoa não vá aceitar a doutrina, enfim, de uma hora, de forma direta, eu consigo apresentar Deus e fazer ele estar presente, tanto diretamente, como liberdade religiosa, como indiretamente nessas outras áreas. Falei muito. Amém, glória a Deus. Está aqui para isso. E essa sua história, doutora Samantha, eu deixei aqui a pergunta da Patrícia para que a gente vai entrar nela daqui a pouquinho. Mas essa sua história, alguns pontos da sua história me fez remeter à lembrança da nossa live passada. A Valéria, acho que a Valéria está aqui. Boa noite, Valéria. Ela falou disso também. Ela também trabalhava em um outro local, só que ela sentiu o desejo de agir em outro trabalho, em outro ramo, né? E houve uma consulta, antes de qualquer atitude, uma consulta a Deus. E muitas das vezes a gente precisa mesmo de um sinal. A gente tem a nossa fé, mas o pecado fez esse distanciamento, né? A gente não consegue mais ver Deus face a face. E muitas das vezes a gente precisa e pode pedir um sinal, como você pediu. E esse sinal foi dado através da nota que você tirou, o que te possibilitou a dar sequência na sua caminhada, na sua vida profissional, né? Às vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente fica cego, e a gente esquece de consultar o nosso Pai. E ele tem, lá em Isaías fala isso, né? Acho que é Isaías que diz que os pensamentos de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Ele consegue enxergar de uma forma mais expandida, o que a nossa visão, através do pecado, deixou uma visão micro, né? E a visão de Deus é uma visão macro. Então, consultar a Deus antes de qualquer atitude é fundamental para o nosso sucesso, né? E se a gente pede um sinal, a gente sabe, ele vai dar um sinal. Se aquele caminho que nós estamos seguindo é o caminho do propósito de Deus, ou são caminhos que o nosso coração enganoso pode nos levar, né? E a pergunta da Patrícia, a gente sabe que a gente está vivendo num momento de transição, né? Muitas das pessoas, algumas perderam emprego, outras que têm o seu negócio já estabilizado, precisaram reformular a sua maneira de trabalho, né? De vendas e qualquer ramo, né? Precisou se adaptar à nossa realidade momentânea. A Patrícia quer saber se no seu ramo também, né, de advocacia, houve algumas mudanças ocorridas aí através do momento que nós estamos vivendo. Sim, sim. Eu acho que o momento da pandemia serviu, claro, foi de muita tristeza, mas nos ensinou muita coisa, né? E em relação à advocacia,
Primeiro, em relação aos atendimentos, claro, nós aprendemos, né? Acho que isso para qualquer ramo, como fazer isso de forma mais segura, mais limpa. Eu acho que isso é algo que a gente pode, tem que levar, né? Independente se acabar o maior risco ou não. Mas o que eu vejo de mais importante, claro que assim, nós podemos nos valer, e acabou sendo a última alternativa, as plataformas digitais, né? Então, como nós estamos fazendo aqui, nós poderíamos estar fazendo algo fisicamente, com uma plateia, enfim, mas nós estamos fazendo com uma plataforma digital. Então, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo audiências virtuais, reunião com clientes em videoconferência, e isso muitas vezes os escritórios ou os advogados não tinham incorporado ainda e foram obrigados a aprender. Então, o advogado ele tem que estar sempre atualizado, tanto em relação à legislação, como a outros costumes e rotina também. Mas eu acho que a questão mais importante que nos trouxe a pandemia para a advocacia hoje existe a advocacia sistêmica. A advocacia sistêmica, ela preza por um atendimento humanizado, que é você ser profissional, mas se colocar no lugar do cliente também, para que você possa fazer o melhor trabalho. Um trabalho prático e consensual. Então, o prático, consensual de acordo com as estratégias e todos os objetivos, as melhores estratégias para alcançar o objetivo do cliente. E o prático, que é o que nós aprendemos com a pandemia. Muitos advogados, inclusive aqueles um pouco mais tradicionais, eles querem judicializar as coisas. Então, o cliente está com um problema, ele vai lá e quer entrar na justiça e prolongar aquele assunto, e aquilo ali demora demais. Com a pandemia, as ações estão demorando mais ainda, e nós conseguimos aprender a importância da conciliação, da mediação, da intermediação. Esse é um dos diferenciais do nosso escritório. Por isso que nós não ficamos sem trabalhar nenhum dia. Apesar de ter a facilidade da plataforma, a gente pôde fazer isso de uma forma mais fácil. Olha, vocês estão com problema de família, direito de família, vamos conversar? Vamos entender o seu lado, eu entendo dela, vamos tentar intermediar? Olha, um contrato? Será que não tem um jeitinho de negociar isso? E aí você atinge o objetivo do cliente gastando menos tempo, menos dinheiro, e menos estresse para todo mundo envolvido. Então, eu acho que foi a maior lição. Amém. Bacana saber essa dica, né? E o Renato me ajudou aqui, ó, lá em Jeremias, né, Renato? Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de trazer paz, alegria, né? E prosperar também. A importância da gente consultar a Deus, né? E seguir os propósitos dele. E, Samantha, só que, conforme a gente falou aqui, conversou, você mencionou também a pergunta, tem muitas pessoas que hoje, elas foram acometidas dessa grande surpresa, né? A vida já estavam caminhando, alguns patinando, alguns aparentemente estavam bem, e aí foram tomados por essa mudança radical. E ouvindo a história de você, de superação, dos momentos que Deus esteve com você, te ajudou, e hoje você é uma profissional de sucesso, muitas acreditam que isso não serve para elas. Elas estão desesperadas, achando que não há mais esperança. As suas orações não chegam até os céus. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão hoje desesperançadas, estão tristes porque perderam seus empregos, não têm coragem de empreender e acredita que Deus as esqueceu? Com sua experiência de vida, o que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, eu acho que a nossa maior dificuldade de todo mundo, de uma forma geral, é que a gente costuma separar a vida espiritual, a vida amorosa, a vida pessoal, vida financeira, a vida profissional. E, na verdade, a gente precisa entender que é uma coisa só, né? Deus, ele tem que estar presente em tudo. Então, não dá para a gente, não, esses dias aqui eu vou na igreja, ou eu leio a minha meditaçãozinha lá diária, alguma coisinha assim, mas no meu trabalho, não falo de Deus, ele não entra, eu não preciso discutir nada com Deus, nem nada. Então, a importância é que Deus esteja presente em todos os momentos, entender. Então, muitas vezes, nós achamos que por sermos pecadores, ou que isso é um assunto banal ou fútil, as nossas questões
profissionais, mas Deus está sim cuidando da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, da nossa vida pessoal. Então, o primeiro passo é, com certeza, a gente só consegue entender a voz de Deus. Nós vivemos num mundo lotado de mídia, de questões pornográficas, enfim, o mundo hoje, ele nos vomita e nos envolve em coisas que realmente é para nos cegar. Então, aumentar a nossa comunhão com Deus, viver a vida de forma mais saudável conforme Deus aconselha, para que a nossa mente seja mais sã para entender a vontade dele, e colocar nas mãos de Deus. É nas provações que nós entendemos, às vezes, o poder dele. Muitas vezes a gente acha que é uma questão que não tem solução, não tem como acontecer. No último escritório que eu saí, eu tinha uma renda fixa, mas eu tinha um filho pequeno, eu já tinha responsabilidades, e eu não tinha nenhum cliente, eu não tinha nenhum escritório. Eu fiquei um ano, um pouco mais de um ano, trabalhando no meu quarto. E eu não tinha cliente nenhum, então abri mão de um salário, uma menina nova, recém-formada, sem nenhum cliente. A chance de eu passar fome e acumular boletos eram enormes, mas eu coloquei na mão de Deus, e por isso hoje, exatamente por essa sua pergunta, que hoje eu agradeço a Deus pela família que eu tive, pelos amigos que eu tive e pelos clientes que eu tive, porque todos que foram colocados na minha frente, no meu escritório, na minha carteira, foram colocados por Deus. E Deus pode sim fazer isso por você. Às vezes, infelizmente, ele tentou falar com você aí antes, e você estava tão preocupado com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua vida, que você não escutou. Então, infelizmente, você só escutou pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento, porque a gente tem tendência a procurar Deus apenas quando a gente tem problemas. Então, não que Deus te permita trazer os problemas para falar com ele, mas nós é que trilhamos esse caminho de vez em quando e acabamos tomando algumas escolhas erradas, mas ainda assim ele está lá para nos ouvir e para nos atender. Então, esse é o segredo. Amém, glória a Deus. A tia Diomar, a tia ou é a avó? Ela está agradecendo a Deus por ter colocado você na minha vida como sobrinha, neta e como profissional. Beijo, Diomar. Seja bem-vinda. Tia, avó. As duas coisas, né? Ô, Samantha, eu estou encantado aqui com os elogios, com o pessoal da igreja, com seus clientes, com seus amigos. Que lindo, que legal. Os elogios eu não estou nem conseguindo colocar todos, mas eu queria fazer um adendo aqui, porque os meus amigos, meus familiares do Limão não estão mandando nada para mim. Poxa, eu estou aqui só vendo. Ô, Limão, vamos lá, acorda. Eles estão gostando da live, né? Então, isso que é bom, né? Mas, fala aí, esse apresentador, Deus abençoe, ó. A gente precisa. Ô, Ju, cadê você, Ju? A Cíntia, meus amigos aí, todo mundo quietinho, vamos levantar, vamos mostrar o poder do limão aí, com o nosso poder de receber bem as pessoas, de falar de todo mundo. Brincadeirinhas. Cíntia, né, pelo convite. Cíntia é uma querida. A gente está chegando no final da nossa programação, passou tão rápido, mas quão bom é ouvir o testemunho de pessoas que seguem o caminho de Deus. Eu vejo assim, Samantha, na sua história, que, lógico, é normal, todo mundo quer ser bem-sucedido na vida na sua vida familiar, pessoal, profissional, só que muitas vezes acontece o quê? A gente quer ter algo que é bom, aparentemente, mas com um propósito errado. Às vezes a gente vê pessoas querendo ser pastor para ganhar fama, para ser admirado. Então, ser pastor é algo muito bom, é abençoado, mas está com o propósito errado. Às vezes a pessoa quer ter uma outra profissão, quer ser uma advogada, mas pensando na consequência que é o bem material, que é o dinheiro, quer ser alguma coisa boa, mas com o propósito errado. Então, quando a gente se coloca no propósito de Deus, a seguir a sua vontade, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável a todos os seus filhos. E foi assim que aconteceu. Você se colocou nos braços de Deus para que a sua profissão venha glorificar o seu nome e alcançar ainda mais pessoas para o reino de Deus. Que alegria ter você. Deixa eu ver aqui o que a produção está falando. Teve um comentário aqui para mim, ela está falando. Agora aqui o Renato está falando.
Até parece que eu pedi, mas não pedi não, tá, gente? Teve algum bug aqui, mas estou vendo alguns comentários aqui. Ah, o Everton é que está fazendo as lives muito bom, Deus abençoe. Mas deixa eu colocar aqui agora, né? Aqui, ó, agora que tá chegando comentário para mim aqui, olha que legal, cadê mais? O Renato já coloquei. O que, que ele tá falando aqui? Pena que eu sou São Paulino. Ah, não. A gente deu azar aí que esse ano teve essa interrupção aí, bem justo no ano que a gente ia tirar a nossa seca, né? Mas que legal aí que vocês estão mandando mensagem. Ainda bem que é de livre espontânea vontade, né? Mas, Samantha, muito obrigado pelo convite. Que Deus possa continuar honrando, pelo seu convite, não, né? Eu te convidei pela sua presença. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua vida, seu trabalho, que você consiga, da forma espontânea e carinhosa que você tem, de cativar as pessoas, você vai conseguir muitos mais amigos, né? E de uma forma natural, essas pessoas também vão querer conhecer a esse Deus que você serve, porque está exposto no seu jeito de falar, no seu sorriso, a sua gratidão por Deus, por tudo que tem feito em sua vida. Que a gente possa alcançar ainda mais pessoas com essa forma, nossa forma de agir, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém? Brigadão pela presença. Agradeço o convite, agradeço a todos que assistiram, que você possa continuar fazendo esse trabalho aí maravilhoso, que muitos sejam tocados, né, e alcançados. Ô, Cíntia, eu sou carente, Cíntia. Eu sou canceriano, eu sou uma pessoa amorosa, né? Eu gosto de carinho, eu gosto de dar carinho, eu gosto de receber carinho. E essa é uma das nossas marcas ali do bairro do Limão. Quero agradecer também a todos vocês que tiveram paciência e também estiveram aqui conosco. Agradeço pelas mensagens, agradeço por Deus a vida de cada um de vocês. E antes de a gente encerrar, eu queria pedir para a Samanta fazer uma oração para a gente. Pode ser, Samanta? Pode ser? Vamos lá. Senhor, te agradeço, Senhor, como eu já comentei, a respeito de todos os meus amigos, da minha família, os meus clientes, do meu trabalho, todos que estão assistindo. Eu peço hoje que o Senhor possa tocar a vida de todos esses com uma bênção especial, seja na vida profissional, emocional, espiritual também, que o Senhor esteja presente em cada lar, que o Senhor possa cuidar das nossas escolhas, das nossas decisões, conversar conosco, nos alcançar o nosso coração, para que a gente possa entender a tua vontade, Senhor. Agradeço a tua misericórdia, o teu perdão, e como o Senhor se faz sempre presente, apesar de nós não merecermos. Que o Senhor possa abençoar a todos o restante de noite, o restante de semana, que todos possam ter sido alcançados e aprendido algo relevante, e que possamos continuar sendo boas pessoas e merecedores da tua bênção. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu também queria aproveitar para agradecer aqui. Eu tenho alguns clientes aqui da consultoria financeira presente assistindo essa live, e eu já falei com eles pessoalmente, né? Porque a gente tem a certeza que Deus que moveu cada um deles para essa parceria, e que Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida e também na área profissional de cada um deles. É o agir de Deus nos pequenos detalhes também, né? A gente fica maravilhados com as coisas grandes que Deus faz, mas quando a gente presta atenção também nos pequenos detalhes, Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, né? Beijo, Samanta, beijo a todos. Amanhã nós temos a continuação da programação da Igreja do Limão. Não se esqueçam de passar lá para curtir, para seguir a Samanta, para seguir também as nossas páginas da Igreja do Bairro do Limão, lá no YouTube, lá no Facebook também, lá no Instagram também. A gente se encontra amanhã, tem uma programação, né, transmissão via Zoom, tá? E aí na quinta-feira a gente segue a programação aqui na nossa página do Limão. Forte abraço, forte beijo, fique com Deus. E para encerrar, vou colocar mais uma musiquinha aqui para nós. Valeu, Samanta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou tenho valor. Quem sou eu pra
a questionar, tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, atenção de mim. Nas mãos colei nas mãos oleiro, sou restaurado pra ser novo vaso. Nas mãos oleiro, me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro, sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos